Rafael apertou o telefone contra o ouvido, voz tremenda ao cancelar a festa de aniversário do filho no salão de festas, alegando uma emergência familiar que não existia. O dono do local, compreensivo mas firme, devolveu o sinal pago, deixando Rafael com o peito apertado e os olhos marejados ao desligar. No mesmo instante, do outro lado da rua em Lisboa, um homem elegante em um carro luxuoso observava a cena, e em um impulso que mudaria 3 vidas para sempre, decidiu intervir. Rafael saiu do prédio antigo no bairro Alto, o sol de primavera batendo forte nas pedras irregulares da calçada. Seu filho, Miguel, de 8 anos, esperava em casa sem saber que o dia especial que tanto aguardava havia evaporado como fumaça. Rafael, um professor de história de 32 anos, lutava há meses para equilibrar as contas após o divórcio traumático de seu ex-marido, que o abandonara por pressão familiar. Ser gay em Portugal, mesmo em 2026, ainda carregava sombras de preconceito, especialmente em famílias tradicionais como a sua própria. Ele caminhou pela rua íngreme, o peso da decisão esmagando seus ombros. Como vou explicar isso ao Miguel, pensou, imaginando o rosto decepcionado do menino. A festa seria simples, bolo, balões e alguns amigos da escola. Mas o aluguel atrasado e a conta de luz pendente haviam forçado sua mão. Rafael parou em uma praça pequena, sentando-se em um banco de ferro forjado, e enterrou o rosto nas mãos. Lágrimas quentes escorreram, misturando-se ao suor da caminhada. Do carro estacionado, Tomás Oliveira, o bilionário CEO de uma empresa de tecnologia sediada no Porto, assistia a tudo. Aos 40 anos, Tomás era conhecido nos círculos empresariais por sua frieza nos negócios, mas poucos sabiam de sua própria luta interna com a sexualidade, reprimida por anos para manter a imagem pública impecável. Ele estava em Lisboa para uma reunião, mas algo na vulnerabilidade daquele homem o paralisou. Tomás desceu do veículo, ajustando o terno impecável, e atravessou a rua. Desculpe interromper, disse Tomás, voz grave e confiante. Rafael ergueu os olhos, surpreso com o estranho alto e bem vestido à sua frente. Eu ouvi parte da conversa. Seu filho. Aniversário cancelado. Posso ajudar? Rafael piscou, confuso. Quem é você? Por que se importa? Tomás sorriu levemente, estendendo a mão. Tomás Oliveira. E digamos que eu entendo o que é decepcionar alguém que ama por causa de circunstâncias além do controle. Rafael hesitou, mas apertou a mão. Algo na sinceridade dos olhos castanhos de Tomás o fez baixar a guarda. Eles conversaram por minutos que se estenderam para 1 hora. Rafael contou sobre sua vida, o casamento gay que desmoronou quando o ex, pressionado pela família conservadora, optou por uma vida normal. A custódia de Miguel, conquistada com unhas e dentes no tribunal, mas agora ameaçada por instabilidades financeiras. Tomás ouviu, compartilhando pedaços de sua própria história. Crescido em uma família católica rígida, ele havia escondido sua atração por homens para construir um império. Eu posso pagar pela festa, ofereceu Tomás, casualmente, como se fosse um café. Rafael recusou veementemente, orgulho ferido. Mas Tomás insistiu, não é caridade. É um investimento em um sorriso de criança. Relutante, Rafael aceitou, e juntos planejaram uma surpresa. Naquela tarde, Miguel recebeu a notícia de uma festa improvisada em um parque próximo, com Tomás como o tio misterioso, que organizara tudo. O menino, olhos brilhando, abraçou o pai, alheio ao turbilhão interno de Rafael. Papai, você é o melhor, exclamou Miguel. Mas enquanto via Tomás interagir com seu filho, rindo e jogando bola, Rafael sentiu um formigamento estranho, atração misturada à desconfiança. O que ele quer de verdade? Questionou-se. Tomás, por sua vez, sentia uma liberdade nova ao se permitir ser autêntico, mesmo que por um momento. A noite caiu, e a festa terminou com Miguel exausto e feliz. Tomás se despediu, deixando seu cartão. Se precisar de algo, ligue. Rafael assentiu, mas em casa, deitado ao lado do filho dormindo, debateu consigo mesmo. Aceitar ajuda de um estranho rico seria o início de algo bom ou uma armadilha. Dias se passaram, e Rafael se viu pensando em Tomás constantemente. Uma mensagem chegou: gostei de conhecer vocês. Café amanhã. Ele aceitou, curioso. No café em Alfama, com vista para o Tejo, conversaram sobre tudo, política, arte, e sutilmente, sobre identidade.
Tomás admitiu: eu nunca me assumi. Meu império depende de aparências. Rafael compartilhou suas batalhas, a família que o deserdara ao saber de sua orientação, os olhares julgadores na escola onde lecionava. Ser pai gay solteiro é como carregar uma cruz invisível, disse. A conexão cresceu, mas com ela veio o conflito. Rafael temia depender de Tomás, enquanto este lutava contra o medo de exposição. Uma amizade improvável nasceu, mas sementes de algo mais profundo foram plantadas. Semanas viraram meses, e o que começou como um gesto se transformou em encontros regulares. Tomás viajava de Porto para Lisboa frequentemente, pretextos de negócios encobrindo o desejo de ver Rafael e Miguel. Eles passeavam pelo castelo de São Jorge, Tomás contando histórias de sua infância pobre antes da fortuna, Rafael compartilhando lições de história que fascinavam o bilionário. Miguel adorava Tomás, chamando-o de tio Tom. Em um piquenique no Parque Eduardo VII, o menino perguntou inocentemente: tio, você gosta do papai como o papai gostava do outro papai? Rafael corou, Tomás riu nervoso. Seu pai é um homem incrível, respondeu, desviando. Internamente, Tomás travava uma guerra. Sua família, especialmente a mãe devota, esperava que ele se casasse com uma mulher de boa linhagem. Revelar uma atração por Rafael poderia ruir tudo, acionistas conservadores, mídia sensacionalista. Eu construí isso do nada, pensou, não posso arriscar. Rafael, por outro lado, lidava com culpa. Seu ex, João, reaparecera, reivindicando visitas a Miguel após anos de ausência. Eu mudei, disse João em uma reunião tensa no apartamento de Rafael. Quero ser parte da vida dele. Mas Rafael via através, era pressão familiar novamente, João casado agora com uma mulher para corrigir o passado. Em uma noite chuvosa, Rafael confidenciou a Tomás sobre João. Ele me traiu, me deixou sozinho com uma criança. Agora quer voltar como se nada tivesse acontecido. Tomás, impulsionado por ciúmes que não admitia, ofereceu ajuda legal. Meus advogados podem garantir que você mantenha a custódia plena. Rafael aceitou, mas o gesto o deixou desconfortável. Estou-me vendendo? Questionou-se. A atração mútua crescia, toques casuais virando olhares prolongados. Em um jantar em um restaurante discreto no Chiado, Tomás tocou a mão de Rafael. Eu sinto algo por você, confessou. Rafael recuou. E sua vida perfeita? Eu venho com bagagem. O beijo veio semanas depois, em um impulso após um dia no oceanário com Miguel. Sozinhos no carro, lábios se encontraram, fogo e medo misturados. Isso é loucura, murmurou Rafael. Tomás concordou, mas não parou. A relação secreta começou, cheia de paixão e paranoia. Tomás mentia para sua equipe, Rafael escondia de amigos. Mas o conflito escalou quando a mãe de Tomás, Dona Maria, visitou Porto. Quando vai-me dar netos? Pressionou. Tomás, atormentado, distanciou-se de Rafael por dias. Rafael sofreu, questionando sua escolha. Estou repetindo o erro com João. Miguel notou a tristeza do pai. Papai, o tio Tom não vem mais. Rafael mentiu, coração partido. Então, o confronto, João processou por custódia parcial, alegando instabilidade de Rafael. Tomás, ao saber, injetou dinheiro em advogados top. Eu protejo o que é meu, disse. Rafael, grato mas ressentido, brigou. Miguel não é propriedade. A tensão culminou em uma discussão acalorada no apartamento de Rafael. Você me usa para se sentir vivo, mas esconde tudo, acusou Rafael. Tomás rebateu. E você? Aceita minha ajuda mas julga meu medo. Eles se separaram naquela noite, portas batendo. Tomás voltou ao Porto, mergulhando no trabalho. Rafael enfrentou o tribunal sozinho, vencendo por pouco. Mas a vitória foi amarga, solitude pesando. Semanas sem contato, até uma ligação, Dona Maria sofrera um infarto. Tomás, em pânico, chamou Rafael. Eu preciso de você. Rafael voou para o Porto, encontrando Tomás destruído no hospital. Ali, no corredor frio, Tomás abriu-se. Eu a decepcionei por anos, escondendo quem sou. Rafael consolou. Você não está sozinho. O beijo de reconciliação veio, mas com promessas de mudança.
A recuperação de Dona Maria trouxe calmaria temporária, mas também escrutínio. Tomás passou dias no hospital, Rafael visitando secretamente. Quem é esse amigo? Perguntou Dona Maria, olhos perspicazes. Tomás gaguejou, um professor de Lisboa. Rafael, de volta à capital, lidava com fofocas na escola. Colegas sussurravam sobre o amigo rico, pais conservadores questionando sua influência sobre as crianças. Ser gay é uma coisa, mas expor as crianças a isso, ouviu em uma reunião. O stress afetou Miguel, que brigou na escola defendendo o pai. Meu papai é o melhor, e o tio Tom também, gritou para um valentão. Rafael, chamado pela diretora, sentiu o peso da sociedade portuguesa ainda dividida, apesar das leis progressistas. Tomás decidiu confrontar sua mãe. Em uma tarde ensolarada no jardim da casa familiar no Douro, confessou: Mãe, eu amo um homem. Rafael. Dona Maria chorou, misturando tristeza e raiva. Isso é pecado. O que dirão os vizinhos? Sua carreira. Tomás defendeu: eu vivi uma mentira por vocês. Agora, escolho a felicidade. A discussão terminou em impasse, Dona Maria pedindo tempo. Rafael, informado, apoiou: não force. Família é complicada. Mas internamente, temia rejeição similar à sua própria família, que o cortara anos antes. A relação deepened, mas com sacrifícios. Tomás reduziu viagens, focando em sair do armário gradualmente. Uma entrevista à revista o expôs parcialmente: minha vida pessoal é privada, mas amo quem amo. A mídia explodiu, tabloides ligando-o a Rafael. Bilionário gay. Escândalo no TEC. Rafael enfrentou assédio, repórteres na porta, pais retirando filhos de suas aulas. Você é uma distração, disse o diretor, sugerindo licença. Miguel sofreu bullying, seu pai é esquisito. Rafael debateu transferi-lo de escola, coração partido pelas escolhas que afetavam o filho. Em uma noite tensa, João reapareceu, oferecendo ajuda: deixe-me levar Miguel por um tempo, até isso passar. Rafael recusou, mas a dúvida plantada: estou sendo egoísta. Tomás, furioso, confrontou João anonimamente via advogados, mas isso só piorou. João vazou detalhes do passado para a imprensa. Rafael é instável, eu saí por isso. A traição abalou Rafael. Como ele pôde. Tomás consolou: nós enfrentamos juntos. Mas o custo era alto, Tomás perdeu contratos com empresas conservadoras, ações caindo. Eles decidiram se mudar temporariamente para uma casa alugada no Algarve, fugindo do caos. Lá, em Praias Douradas, reconectaram. Miguel brincava nas ondas, alheio. Somos uma família agora? Perguntou o menino. Rafael e Tomás trocaram olhares, talvez. Mas o idílio durou pouco. Dona Maria ligou, exigindo que Tomás voltasse: sua empresa precisa de você, não essa loucura. Tomás escolheu: eu fico com eles. A mãe cortou laços, deserdando-o simbolicamente. O sacrifício pesou em Tomás, depressão rastejando. Perdi tudo por amor, confessou a Rafael. Este, tocado, prometeu: nós construímos algo novo. Mas o conflito interno de Rafael cresceu, valia a pena o sofrimento de Miguel. De volta a Lisboa, a poeira baixou, mas cicatrizes permaneceram. Tomás transferiu parte de sua empresa para o sul, trabalhando remotamente. Rafael pediu demissão da escola, abrindo uma consultoria de história online, com a ajuda financeira de Tomás, uma dependência que o incomodava. Miguel se adaptou a uma nova escola mais inclusiva, mas perguntas surgiam: por que o tio Tom mora conosco agora? Eles explicaram delicadamente: somos uma família diferente. A sociedade reagiu misto, apoio de comunidades LGBT, mas backlash de grupos conservadores. Uma petição online pedia boicote à empresa de Tomás: não queremos bilionários promovendo agendas gays. Tomás enfrentou uma reunião de acionistas hostil no Porto. Sua vida pessoal afeta nossos lucros, acusou um. Tomás defendeu: minha liderança é a mesma. Julguem pelo trabalho, não pelo amor. Ele venceu por pouco, mas perdeu aliados. O preço da autenticidade, refletiu. Rafael lidou com reconciliação familiar. Sua irmã, Ana,
ligou após anos, vi as notícias. Sinto falta de você e do sobrinho. Eles se encontraram em Coimbra, lágrimas e abraços. Papai ainda resiste, mas eu apoio, disse Ana. Mas João escalou, processou novamente por custódia, usando a instabilidade midiática como argumento. O tribunal marcou audiência, tensão no ar. Tomás e Rafael prepararam defesa, mas uma traição veio de dentro. Um assistente de Tomás vazou e-mails pessoais, expondo detalhes íntimos. Como, Tomás rugiu, demitindo o culpado. A mídia devorou romance secreto do bilionário. Rafael, humilhado, confrontou Tomás. Sua vida pública nos destrói. Briga feia, você sabia dos riscos? Rebateu Tomás. Rafael saiu, levando Miguel para a casa de Ana. Sozinho, Tomás afundou em álcool, questionando escolhas. Valeu a pena. Uma ligação de Dona Maria, volte para casa, filho. Sem ele. Tomás recusou, eu o amo. Rafael, em Coimbra, debateu, estou protegendo Miguel ou fugindo. Miguel chorou, quero o tio Tom. Reconciliação veio via mensagem, sinto sua falta. Vamos lutar juntos. Eles se reuniram, mais fortes. Na audiência, testemunhas apoiaram Rafael, professores, amigos. João apareceu arrogante, mas o juiz decidiu a favor de Rafael, citando estabilidade emocional. Vitória, mas exaustiva. Tomás propôs casamento, vamos oficializar. Rafael hesitou, com tudo isso. Eles casaram em uma cerimônia discreta em Sintra, cercados por poucos amigos. Felicidade, mas sombras, Dona Maria ausente, João ameaçando apelar. A lua de mel no Madeira trouxe paz, mas uma notícia chocou. A empresa de Tomás enfrentava takeover hostil por rivais conservadores. Tomás teve que escolher, lutar pelo negócio ou priorizar a família. O takeover ameaçava tudo que Tomás construíra. Acionistas divididos, mídia especulando, romance gay destrói Império Tech. Tomás passou noites em reuniões virtuais, estresse envelhecendo prematuramente. Rafael apoiava, deixe ir se precisar. Temos um ao outro. Mas Tomás resistia, isso é meu legado. Miguel, sensível, notava, papai Tom está triste. Eles o chamavam assim agora, uma família unida apesar das tormentas. Dona Maria reapareceu, oferecendo apoio financeiro condicional, volta ao normal. Tomás confrontou, isso é normal para mim. Ela cedeu parcialmente, pelo menos veja seu neto. Encontro tenso em casa, Dona Maria conheceu Miguel, derretendo-se com o menino. Ele parece com você pequeno, disse a Tomás. Rafael observava, cauteloso. Mas a pressão social escalou, protestos fora da empresa, e-mails de ódio para Rafael. Um incidente, pedras atiradas na janela de casa, Miguel assustado. Não aguento mais, explodiu Rafael. Tomás prometeu, eu resolvo. Ele vendeu parte das ações, neutralizando o takeover, mas perdendo controle majoritário. Pelo nosso futuro, explicou. O sacrifício trouxe liberdade. Tomás focou em projetos filantrópicos, apoiando causas LGBT em Portugal. Rafael juntou-se, criando programas educacionais contra preconceito. Mas danos internos, Tomás sofreu ansiedade, Rafael culpa por arruinar a vida dele. Terapia ajudou, revelando traumas profundos. João, derrotado, pediu perdão, eu errei. Rafael perdoou, mas manteve distância, para o bem de Miguel. A família cresceu mais forte, mas com cicatrizes. Em um evento LGBT em Lisboa, Tomás falou publicamente, amor não tem preço, mas tem custo. Eu paguei, e valeu. Rafael, ao lado, orgulhoso. Miguel aplaudiu, meus papais são heróis. Porém, uma nova ameaça, pais de Ana, avós de Rafael, contataram, exigindo ver Miguel mas rejeitando Tomás. Escolha, família ou ele? Rafael recusou, minha família é aqui. O corte final doeu, mas libertou. Anos passaram em flash, Miguel crescendo, aceitando a dinâmica. Tomás e Rafael envelhecendo juntos, batalhas moldando-os. Mas uma decisão final pairava, adotar outra criança. Com riscos sociais, valeria.
A ideia de adoção veio de Miguel, agora adolescente, quer um irmão. Tomás e Rafael debateram noites a fio, pesando prós e contras. Sociedade mudou, mas não o suficiente, argumentou Rafael. Tomás contra-argumentou, nós mudamos o mundo um pouco. Vamos continuar. Eles iniciaram o processo, enfrentando burocracia e escrutínio. Entrevistas revelaram vulnerabilidades, como lidam com preconceito. Responderam honestamente, destacando resiliência. Dona Maria, reconciliada parcialmente, apoiou, pelo neto. Ela visitava agora, aceitando aos poucos. João, reformado, enviou carta, admiro sua coragem. Desejo o melhor. A aprovação veio, e adotaram uma menina, Sofia, de 5 anos, órfã de pais imigrantes. A família expandiu, alegria misturada a desafios, Sofia lidando com trauma, Miguel ajustando-se como irmão. Tomás, semi-aposentado, dedicou-se à filantropia plena, fundando uma ONG para famílias LGBT. Rafael escreveu um livro sobre sua jornada, best-seller em Portugal, inspirando outros. Mas reflexões profundas, pagamos caro, confidenciou Rafael a Tomás em uma noite estrelada no terraço. Famílias partidas, carreiras alteradas, filhos expostos. Tomás respondeu, mas ganhamos autenticidade. Amor verdadeiro. Miguel, ouvindo, interveio, vocês me ensinaram a ser eu mesmo. Isso é o que importa. Sofia adormeceu no colo de Rafael, símbolo de esperança. A história deles se tornou lenda em círculos LGBT, mas não sem controvérsias. Críticos argumentavam que ricos como Tomás distorciam a luta real. No fim, sentados à mesa familiar, Rafael perguntou a Tomás, faria tudo de novo? Sim, respondeu, beijando-o. Mas a questão permanece, em uma sociedade ainda dividida, é certo priorizar o amor pessoal sobre o bem-estar coletivo, ou o sacrifício individual pavimenta o caminho para mudanças maiores?